Olá pessoal, tudo bom? Bom, espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Olha, já fui passando o slide. Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre tempo e clima. Na verdade, a gente vai fechar esse assunto falando de alterações climáticas, certo? Então vamos lá. Bom, vou ficar aqui mexendo nessa caixinha para não atrapalhar a leitura de vocês. Bom, quando a gente fala sobre as alterações climáticas, a gente precisa ter alguns cuidados, certo? Por quê? Para não ser muito alarmista, no sentido de, então agora a gente vai ter que mudar todo o nosso modo de vida por conta do aquecimento global ou por conta das alterações climáticas. Não é isso, não é nesse caminho, certo? Bom, o homem ele habita sobre a Terra e ele modifica o espaço e existem diversas maneiras com que o homem modifica o espaço. Mas além da atuação humana sobre o espaço, a gente precisa pensar que a Terra ela tem 4,6 bilhões de anos. Então a Terra ela é muito antiga, muito mais antiga do que a vida humana, certo? E ao longo desse tempo, pela própria dinâmica natural da Terra, ela já foi passando por alterações climáticas. Então lembra quando a gente falou da dinâmica da atmosfera, das condições da atmosfera? Então, a gente falou da latitude, a gente falou do albedo, das correntes marítimas, do efeito da continentalidade, da maritimidade, das massas de ar. Então, cada um desses fatores, ao longo desses bilhões de anos, eles também foram passando por alterações, certo? Que isso foi também modificando a dinâmica terrestre. Então, para além da atuação do homem sobre a Terra ela também tem uma dinâmica natural, como por exemplo os vulcões. A erupção vulcânica ela lança no ar muitos elementos químicos que são poluidores. Então, depois da erupção vulcânica, por exemplo, são grandes nuvens de fumaça que se elevam na atmosfera e que são altamente poluentes. Isso não passa pela atuação antrópica, isso é um processo completamente natural, certo? Então, é a gente pensar que a alteração do clima ela acontece não só por conta da ação antrópica. A Terra, durante todo esse período, esses 4,6 bilhões de anos, ela passou por diversas alterações climáticas, certo? Por conta da circulação da atmosfera, das condições da atmosfera, do fluxo de energia emitido pelo Sol. Então, em épocas a gente tem mais calor, menos calor e assim por diante, certo? Então, quando a gente for pensar na questão do aquecimento global, é ter esse cuidado, para não ser tão alarmista. Então, pensar na dinâmica natural da Terra, no tempo que a Terra existe, nos processos todos que ela passou, e pensar no modo como o homem altera o espaço, certo? Bom, então, dito isso, os padrões climáticos, como eu disse para vocês na outra aula, eles foram elaborados por conta de levantamentos das condições da atmosfera, então de temperatura, precipitação, umidade, ao longo de mais ou menos 30 anos, né? Geralmente 30 anos. Bom, e o que aconteceu nessas medições que foram acontecendo? Então, primeiro, essas medições elas começaram a ser feitas, se criam esses padrões climáticos, só que aí ao longo dos anos essas medições elas continuaram acontecendo. Então, a gente tem estações que medem o clima, as condições climáticas espalhadas ao longo de todo o mundo, de todo o planeta. E o que essas medições elas foram apontando? Elas foram apontando uma tendência de aumento da temperatura. Então, dentro dessas médias climáticas, a gente tinha determinadas temperaturas médias para cada região, e o que se foi verificando ao longo dos últimos anos é que essa temperatura ela foi aumentando. E aí o que acontece? Os cientistas eles foram procurar causas para esse aumento. E aí eles foram pegando alguns padrões. Então, o primeiro padrão foi que essa alteração ela passou a acontecer e passou a acontecer de modo mais intenso quando o homem ele começou a produzir em grandes indústrias, a utilizar fontes de energia como, por exemplo, o carvão mineral, que eram poluentes e que emitiam gases na atmosfera. Então, eles passaram a estudar nesse sentido desses gases, principalmente pela queima de combustível fóssil, né? O carvão mineral é um combustível fóssil. E aí hoje, além do carvão, a gente tem também o petróleo. Eles verificaram que a partir do uso desses combustíveis, a gente tem um aumento na temperatura média em algumas regiões do planeta, certo? Então, isso é o que apontou, é o que acendeu o sinal de alerta de que o homem poderia estar modificando o clima da Terra, certo? Bom, isso quando a gente fala de áreas urbanas.
Quando a gente fala das áreas rurais, a poluição ela é causada por outros fatores. Então, hoje, por exemplo, o uso de agrotóxicos, ele polui muito, tanto a atmosfera, o ar, quanto o solo, certo? Uma outra prática também que polui muito nas áreas rurais são as queimadas, né? Então, as áreas elas precisam ser queimadas, esse solo é limpo para depois ser utilizado como pastagem ou ser destinado à agricultura. Então, essas grandes queimadas também poluem muito a atmosfera. Então, se passou a pensar essa questão do aquecimento global e do modo como o homem altera a Terra a partir dessas medições, a partir desses padrões climáticos que foram apontando um aumento na temperatura. Então, essa é a parte mais importante que a gente precisa entender aqui. De onde vem esse conceito? Esse conceito vem de uma alteração nos padrões climáticos que mostravam um aumento da temperatura a partir do período em que o homem ele começa a utilizar combustível fóssil, tanto nas indústrias quanto nos automóveis, nas grandes cidades, certo? Então essa é a primeira coisa que precisa ficar bem gravada na cabeça de vocês, que esse termo aquecimento global, ele está relacionado ao modo como o homem pode modificar o clima da Terra, certo? E ele foi medido, né, ele foi apontado a partir daqueles padrões climáticos, né, daquelas temperaturas que são das condições da atmosfera, medidas naquele período de 30 anos, certo? Então é daí que vem esse conceito de aquecimento global e essa ideia de que o homem poderia estar alterando o clima da Terra, além da dinâmica natural da Terra. Então aqui a gente tem dois fatores. A gente tem a dinâmica terrestre natural, que ao longo de 4,6 bilhões de anos passou por muitas alterações, e tem a outra dinâmica, que é a dinâmica antrópica, o modo como o homem modifica e como o homem colabora para que as condições climáticas sejam alteradas, certo? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender de mais importante. Eu já vou parar por aqui, eu vou colocar uma perguntinha aqui embaixo e daqui a pouquinho a gente já continua, tá bom?